Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então, contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. E é por isso que nessa noite, o nosso texto base, ele está em Mateus, no capítulo 27, verso de número 46. Aqui está localizada a quarta frase que Jesus exclama ali na cruz. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, verso 46. Marcos também vai escrever a respeito disso. Os 4 evangelhos, eles se dividem entre as frases que Jesus falou. Foi noticiado por eles da forma como lhes impactou. E aqui, Mateus faz esse registro. Mateus, que escreveu para os judeus, ele faz o registro porque ele chamou a atenção. Este homem que era versado nas Escrituras e que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, ele é impactado quando Jesus, do alto da cruz, e perto da hora 9, conforme diz o texto, em alta voz clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante nós dizermos isso porque no Salmo de número 22, Salmos, livro dos Salmos, dos Cânticos, no capítulo, ou no Salmo 22, porque não é um capítulo, mas sim uma música, Salmo 22, no verso de número 1, escrito há milênios atrás, muito antes, vamos dizer, 1000 anos atrás de Jesus ter nascido, o salmista Davi escreveu: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Você consegue entender o quão profética a Bíblia é? O quão interligada ela está? De que Jesus, sendo o Messias, e não entendido, claro, dessa maneira pelos judeus da sua época, e nem pelos judeus mais ortodoxos dos dias de hoje, ele encaixa-se perfeitamente em tudo aquilo que acontece dentro desse texto profético. O Salmo de número 22, se você ler na sua casa, ele vai trazer muitas referências. Ele começa dizendo no hebraico: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ele traz
essa profecia. Por mais que Davi estivesse vivendo este momento, ele não sabia talvez que escrevendo aquilo que ele estava vivendo, e claro, vivendo não numa cruz, mas vivendo na sua alma, vivendo no seu arredor, com as coisas que lhe aconteciam, ele foi inspirado a escrever essa canção. Salmos são canções. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se você vai procurar no Salmo depois na sua casa, você vai ler o verso de número, ou a estrofe de número 12, ele vai dizer: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Essa parte, quando nós aplicamos ao momento que Jesus estava ali, diz que Bazã era um local muito perto do Calvário, e dali era possível ver essa terra, e os touros de Bazã eram touros que eram consagrados a demônios, e ali estava uma prefiguração da quantidade de demônios que estavam ao redor de Jesus Cristo naquele momento da crucificação. O texto ele vai continuando, e ele vai dizendo no verso 15: a minha força se secou como um caco, a língua se apega ao meu paladar, me puseste no pó da morte. Você vai ver em algum momento, nós vamos estudar isso aqui, que Jesus diz: eu tenho sede. Aí eles transpassaram-me as mãos e os pés. Jesus foi pregado na cruz, não havia como Davi saber disso 1000 anos atrás, deste momento. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e me contemplam. É muito possível que Jesus havia sido crucificado nu, por isso que a Bíblia fala que foi exposta a sua vergonha. E aí no verso 18, ele vai dizer: repartem entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Leia o texto dos evangelhos e você vai ver acontecendo isso, quando os soldados repartem as vestes de Jesus e começam a lançar sortes para ver quem é que ficaria com elas. Por que eu estou dizendo isso? Primeiramente, para você que está vendo essa live, ou para você que está vindo aqui hoje e que diz: eu não consigo acreditar, eu não acredito que realmente Jesus existiu, ou que isso seja verdade, eu tenho muita dificuldade. E para você só entender, além de Jesus ser um homem histórico registrado por outros historiadores que não são vinculados ao judaísmo ou mesmo ao cristianismo, e isso por si só já corrobora para que a gente entenda de que Jesus foi um homem histórico. As profecias são muito claras, essas profecias escritas 1000 anos antes, elas estão fazendo uma referência exata àquilo que estava acontecendo historicamente. Não estava acontecendo a partir de judeus que conheciam o texto e estavam tentando fazer de tudo para ficar igual e então fazer essa conexão. Quem fez isso aqui, quem transpassou foram os romanos. A crucificação foi uma coisa romana, era uma forma romana de punir aqueles que eram malfeitores, aqueles que eram assassinos. O Império Romano nessa época nem existia quando o Salmo 22 foi escrito. E isso está registrado na sua Bíblia, está registrado aí para você entender de que o Deus que nós pregamos, o Cristo que nós falamos aqui, Ele é real, e Ele ressuscitou ao 3º dia, e Ele está aqui porque disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui, Ele está presente nesse lugar, Ele conhece você, e Ele tem o poder de mudar a sua história, tem o poder de tocar você, aleluia. E quando eu digo isso, a respeito da importância deste momento, quero que você se aprofunde comigo no entendimento desse cumprimento messiânico, do quanto Jesus é o Messias que havia sido prometido para aquele povo, rejeitado por ele e de alguma forma abraça a toda a humanidade agora. A salvação vem para toda a humanidade. Jesus, nesses momentos finais, quando você vai acompanhando a Bíblia, ele sempre está comunicando para aquelas pessoas. E é muito possível de que Jesus está comunicando numa linguagem comum de que eles falavam ali. Por que digo isso? E a minha base teológica para pensar dessa forma é porque o texto vai discorrendo, contando as coisas, e de repente sai uma frase em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Aramaico, alguns dizem que tem uma variação do hebraico. Por que seria tão importante que Mateus escrevesse numa língua
que é a língua original sim, deles, mas de que neste momento da história talvez não era tão falada, porque o grego koiné, por conta do Império Grego, que antes do Império Romano havia dominado ali, era o que se falava comumente. As pessoas entendiam ali o grego. Era muito possível de que os próprios soldados romanos tinham apenas essa linguagem para se comunicar com as pessoas ali, por ser mais difícil conhecer o aramaico. Mas Jesus faz referência naquele momento de uma palavra que havia sido escrita 1000 anos atrás. E quando ele busca uma língua morta quase, quando ele busca aquela linguagem para falar, ele está dizendo para todos assim: hoje está se cumprindo aquilo que 1000 anos atrás havia sido profetizado. E aqui nós entendemos que pode passar os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passarão. Esse é o ponto da minha pregação, que eu quero dizer para você. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas ele vai cumprir a sua palavra. Não importa quanto tempo você está orando pelo seu marido, pela sua esposa ou por seu filho, se ele prometeu de que eles estarão na casa do Senhor, eles vão vir. Continue acreditando, a palavra do Senhor se cumpre, aleluia. Jesus mostra através da sua palavra naquele momento, de que ele está totalmente conectado a um plano, ao plano de Deus. Ele faz essa citação então desse salmo messiânico, mostrando o cumprimento das profecias. Mas aquele também é um momento em que nós precisamos entender de que foi um momento de dor. Eu preciso dizer para você que este é um momento que Jesus não está fazendo um teatro, que Jesus não está ali na cruz, não sentindo absolutamente nada, porque ele é Deus, e algumas pessoas pensam dessa forma. E então ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Opa, acabei de cumprir aqui uma profecia, está dentro do roteiro que eu tenho que fazer aqui na cruz, e daqui a pouco eu entrego o meu espírito, vou para os céus, ou para a sepultura, e depois para os céus, e está tudo certo. Não. Lembre-se que em algum momento, para os que já me acompanham aqui, e estamos no quarto encontro, eu disse que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se fez homem. E se fazendo homem, viveu como homem, sofreu como homem, atravessou tudo como homem, para que como homem pudesse vencer o pecado, que como homem pudesse vencer as tentações, e como homem ele pudesse tirar o pecado também da humanidade. Jesus está sofrendo naquele momento o distanciamento de Deus. Pela primeira vez na sua história, Jesus é impactado por uma dor inimaginável, uma dor que nós não vamos conseguir entender, talvez, impossível talvez, de nós entendermos essa dor. Quando você vai para a Bíblia, perceba que existe uma oração de Jesus, que ele faz em forma de apelo. Ele está no jardim do Getsêmani, ele está orando. Aqui nós estamos falando já da quinta-feira, chamada também quinta-feira santa, quando Jesus fez ali aquele momento de cenáculo com seus discípulos, fizeram a santa ceia, e depois eles vão orar no monte. E então depois vêm os soldados e vão levá-lo, passa a madrugada inteira apanhando, e aí de manhã, às 9 horas da manhã, ele é crucificado. Mas Jesus, a Bíblia diz que quando estava no horto do Getsêmani orando, a sua oração era tão intensa e a agonia lhe tomou, de forma que ele suava grandes gotas de sangue. Não é assim? Diz. E qual era a oração dele? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração por muitos foi entendida durante muito tempo de que era um pedido a Deus de que ele não precisasse passar pela cruz. Todavia Jesus já veio sabendo que passaria pela morte. Estava dentro do processo. Ele sabia de que passaria e entregaria a sua vida, porque João Batista já disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que acontecia com o Cordeiro para tirar pecado? Morria. Então não conseguimos entender por que Jesus faria uma oração dessa, com tanta agonia a ponto de suar sangue. Dizem os estudiosos
do corpo humano, de que esse fenômeno é chamado de hematidrose. Quando você está sob agonia tão grande, sob pressão tão grande, que os teus vasos sanguíneos, os mais pequenos capilares das artérias, se rompem. E então elas passam para as glândulas sudoríparas e você começa a suar. E isso já foi registrado na história pelo menos 2 vezes além de Jesus. Ou seja, é possível acontecer. É difícil de acontecer. Jesus estava dizendo: se for possível, não me fazer passar por esse momento. E o momento que ele não queria passar é exatamente esse, que ele está dizendo aqui agora: por que você me desamparou? Sabe qual é o momento? É o momento em que todos os pecados da humanidade estão nele. Deus não tem comunhão com o pecado. O pecado nos afasta de Deus, e a Bíblia diz que há um abismo entre nós. Isaías diz: porque os vossos pecados causam divisão entre vós e o vosso Deus. Dessa forma, Jesus, durante todo o seu percurso, enquanto esteve na terra, ele sempre esteve ligado a Deus. Ele orava a Deus, ele comunicava com Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele andava com Deus, ele sabia da existência de Deus. Ele comungava dessa existência mesmo estando em um corpo humano. Mas naquele momento do jardim, ele entendia de que chegaria a um ponto de todo o seu sacrifício, e não foi quando suas mãos foram furadas. Não foi quando colocaram um pé sobre o outro e atravessaram com um cravo. Não foi quando lhe colocaram uma coroa de espinhos. Não foi quando lhe cuspiriam no rosto. Não foi no momento em que ele teve a visão do escárnio, de baterem com uma cana na sua cabeça. Não foi nesse momento. Não foi no momento em que ele sabia que carregaria uma cruz pesadíssima e cairia pelas ruas de Jerusalém, num local que tinha pedras, e caiu com os seus joelhos, e ralou, e machucou. Não foi. Ele não estava vendo o momento em que arrancariam as suas costas de tantas chibatadas. Não foi este momento que ele pediu: por favor, passa de mim. Não foi esse momento. O momento que ele disse: isso é demais para mim, foi quando ele percebeu de que em algum momento ele e o pai iam se desligar, que ele e o pai já não estariam juntos. Agora eu quero que você pare para entender uma coisa: o desespero deste homem Jesus, do Filho do Homem, não era pela dor do seu corpo físico, não era pelo maltrato que ele sofreria. Ele disse assim, isso aqui, em outras palavras: isso aqui eu suporto de boa. O que eu não quero é ficar longe da tua presença. O que eu não posso é ficar longe da tua presença. E aqui eu tenho que aprender. E aqui eu tenho que me converter. Sabe por quê? Porque para nós é tão fácil ficar longe da presença. Porque para nós é tão fácil abandonar a igreja. Porque para nós é tão fácil ir ou não ir, orar ou não orar, ler ou não ler. Para nós é tão fácil nos afastar e dizer: meu Deus, quanto tempo que eu já não sinto, quanto tempo que eu já... E a gente vai encarando a vida de uma boa. E Jesus, ele prefere passar pela dor dos tapas, dos cravos, dos açoites de uma cruz. Mas ele diz: isso aqui tudo certo, mas não afaste de mim a tua presença. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, isso não. Eu não quero ficar desamparado de ti. Eu não quero ficar longe de ti. Eu aguento a dor, mas eu tenho que estar ligado. E é por isso que tem muita gente que talvez senta aí pertinho de você, que está na maior luta, e você diz: meu Deus, como é que essa mulher aguenta? Como é que esse homem está suportando? Sabe por que suporta? Porque está ligado em Deus. E quando nós estamos ligados com Ele, nós suportamos tudo. Nós avançamos, nós vencemos a dor, nós vencemos qualquer coisa. Eu só não posso ficar sem a tua presença. Eu só não posso ficar sem a presença. E no momento, e aí você pode perguntar: mas por que se desliga? Porque Deus e pecado não dá. Você acha que foi fácil para Deus dizer para Adão e Eva: a porta é ali? Ele criou com a mão dele. Ele criou com as próprias mãos. Ele desenhou aquele homem. Mas esse homem pecou, e agora o pecado e Deus não tem comunhão. O Éden era um pedaço do céu plantado na terra.
Por isso que o homem também não poderia ficar no Éden. No céu não entra pecado. Se o Éden era um pedaço do céu, é uma embaixada do céu na terra, Deus não podia permitir que o pecado permanecesse ali. Então ele vê um filho dele indo embora. Eu vou falar e alguns pais aqui, na internet aqui, alguns pais, algumas mães vão se identificar. O momento que você vê teu filho indo embora, é fácil. Quando ele diz, então eu vou morar sozinho, então eu vou embora. E vira as costas para você, não daquela maneira onde diz assim, me abençoa, eu estou indo. Pai, obrigado por tudo, agora eu tenho a minha casa, me casei, estou indo embora. Você abençoa, e eu sei que o coraçãozinho fica, né? Mas está debaixo da bênção. Mas quantos que vivenciaram do filho virar as costas e dizer, não quero mais morar na tua casa? Quantos que fizeram alguma coisa, e talvez você está aqui, fez isso com seu pai, com sua mãe. Simplesmente virou as costas porque estava num momento louco da sua vida, que você não entendia o que hoje você entende, e virou as costas, e simplesmente saiu, e não consegue imaginar que talvez hoje, sendo pai e mãe, você consegue imaginar o que eles viveram, e aí você consegue ter uma parcelinha de entendimento do que Deus viveu quando viu seu filho indo embora, e ele teve que dizer, pai, você não pode mais ficar aqui. E quando Adão está indo embora, eu quero que você pinte isso assim, ó, um desenho na sua mente. Adão e Eva indo embora, chorando. O que a gente fez? O que a gente fez? Quem sabe Deus, lá de dentro do Éden, vamos humanizar Deus. Seu coração ferido diz, Adão, Adão. E aquele momento que ele olha para trás pensando, será que eu vou poder voltar? E Deus diz, da semente da mulher eu vou levantar um, que vai esmagar a cabeça da serpente. Da semente dessa mulher que caiu, da semente dessa mulher, eu vou levantar um, e ele esmagará a cabeça da serpente. Agora você atravessa muitos milhares de anos, a semente da mulher está de braços abertos numa cruz, vencendo a morte, abrindo as portas não do Éden, mas de um outro paraíso, para que eu e você possamos entrar e permanecer. Aleluia. Se você vai entrar nesse Éden, aplaude bem forte Jesus. Ele sempre provê salvação, e Ele proveu a salvação. E ali naquele momento Jesus está sentindo a separação. Jesus está sentindo o que Adão sentiu. Jesus está sentindo o abandono. Jesus está sentindo a dor da perda. Jesus já tinha sentido o que é a perda de um amigo, quando ele perdeu Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Mas agora é a pior dor que ele já sentiu. Ele perde a comunhão com o Pai, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É como se Deus naquele momento estava conectado com Jesus na cruz, e Deus faz, não posso. Os pecados da humanidade estão todos sobre ele. Mas por que, pastor, eu não consigo entender esse mistério? No Antigo Testamento, as coisas que acontecem no Antigo Testamento, elas são como desenhos, símbolos, tipos, que refletem aquilo que vai acontecer um dia ainda. No Antigo Testamento, para que os pecados, eles saíssem das pessoas, ou seja, para que aplacasse a ira de Deus contra o pecado, eles tinham um processo. E eles colocavam as mãos sobre, e eu vou resumir muito aqui, colocavam as mãos sobre um cordeiro, e era como se eles dissessem assim, todos os meus pecados estão passando agora para este animal. Esse animal ia para o altar, era imolado, ele era morto, e ele era queimado no altar, e isso era como se fosse um substituto dos meus pecados. A Bíblia diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Então, havia um substituto para que eu não morresse, por conta dos meus pecados. O que acontece no Novo Testamento
é de que Jesus, ele vem de uma só vez e como um cordeiro perfeito. Ele não pega apenas os meus pecados, ele pega os teus, de toda a humanidade, daqueles que foram antes, daqueles que vieram depois e que virão depois ainda. E de uma só vez os pecados da humanidade vêm sobre ele. E dessa forma, aquele cordeiro, quando morre, ele anula o poder do pecado sobre a nossa vida. O que isso implica? Isso implica de que eu e você, quando recebemos Jesus e aceitamos o seu sacrifício perfeito, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Você não pertence mais à condenação, mas a Bíblia diz que você passou da condenação para a vida. Talvez nunca na sua vida, em todos os anos de igreja que você já frequentou, você parou para entender o mistério da cruz, os códigos da cruz. Como uma frase como essa: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Por que a dor e o desespero dessa frase conseguiu nos trazer alegria? Como o desespero de Jesus nos uniu a Deus novamente. E me traz lições aqui. De que não se brinca com o pecado. Não subestime o pecado. Porque o pecado sempre vai te afastar de Deus. Os nossos pecados, sentidos por Jesus, fizeram ele se afastar do Pai. E ele sentiu dor naquele momento. Ele lamentou aquele momento. Às vezes nós não temos consciência do que os nossos pecados fazem. Nós continuamos numa vida, às vezes, de pecado, desligados de Deus. E vamos nos afastando. O grande problema talvez seja que nós não sentimos o que Jesus sentiu. Por quê? Porque estamos acostumados. E agora a falta de presença dele não me faz falta. Ele não estar na minha vida não me faz falta. Ignoramos o poder da presença de Deus, o consolo que vem dele, o conforto que vem de estar ligado a ele. E precisamos continuar confiando, mesmo quando a sua oração talvez seja: Deus meu, por que me desamparaste? Você já fez essa oração? Você já se sentiu desamparado por Deus? Eu me lembro de fazer essa oração, de pegar emprestado essas palavras de Jesus, mesmo nunca tendo sentido cravos nas minhas mãos, pés, nem coroa de espinho, nem nada disso. Mas tem momentos da nossa vida em que a gente pensa que Deus nos desamparou, não é assim? Onde, Senhor, que Tu estás? Por que eu estou vivendo isso? Nós sentimos a dor do abandono. E pensamos que ninguém tem ideia disso, do que nós estamos vivendo. E é interessante olharmos para a palavra, porque Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e sofreu como nós sofremos. Ele foi tentado em tudo, ele vivenciou tudo. Olha o que diz esse texto. Mas sem pecado. Em tudo tentado, mas sem pecado. Ele entendeu a dor do desprezo, mas sem pecado. Ele entendeu o que é o abandono, mas sem pecado. Ele entendeu o que é ficar desligado do Pai, mas sem pecado. E isso fica fácil de entender quando a gente vê que, por mais que ele sentiu aquela dor, ele continuou dizendo: Deus meu. O que eu digo quando eu me sinto desamparado? Qual é o meu posicionamento em relação a Deus quando eu sinto que parece que tudo está errado na minha vida? Eu continuo tendo Ele como Deus meu, ou Ele só é alguém descartável para mim? Como você se refere a Ele quando você está triste? Como você se refere quando você está acabado, acabada? Ele continua sendo teu Deus? Porque aqui Jesus demonstra de que, apesar daquilo tudo que ele estava vivenciando, Deus meu, vamos traduzir: por que me desamparaste? Está dizendo assim: eu sei que tu existe, eu sei que tu estás aí, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra, eu sei, Senhor, de que neste momento eu estou desamparado
parado, porque de alguma forma tu não estás me atendendo, mas tu continua existindo e tu continua sendo Deus. Ele não está me respondendo, mas ele continua sendo Deus. Ele não está respondendo a minha oração, mas ele continua sendo Deus. A luta continua lá em casa, mas ele continua sendo Deus. Não está acontecendo o que eu estou esperando que aconteça, mas ele continua sendo Deus e eu continuo aqui no processo. Eu não vou desistir daquilo que ele me chamou para fazer. Eu continuo aqui, Senhor. Por isso as lições para nós tenha em mente, o pecado vai tentar te afastar de Deus. Ele vai criar essa divisão. E Jesus já passou por isso, para que você não precise passar. Busque essa comunhão com Ele, essa intimidade, para que mesmo que você sinta o desprezo, você continue tendo Ele como Deus e Ele como referência. Confie no amor e nessa presença. Confie de que aquele que começou o processo, Ele vai continuar o processo com você. E é interessante porque, claro, Jesus ele estava na agonia. E então ele não continua falando muitas frases. Mas se você ler o Salmo de número 22, ele vai terminar os Salmos de uma maneira diferente do que ele começa. A partir do verso 27, 22 e 27, ele vai dizer: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Sabe o que está dizendo aqui? Que depois de todo o processo de abandono, de dor, de separação, de tudo mais, Jesus tinha certeza que o mesmo Deus ia continuar o processo, em algum momento ia levantá-lo. E é por isso que lá em Filipenses está dizendo que assim como ele vivenciou tudo isso e passou por todo esse processo, Deus o exaltou e colocou o nome dele sobre todo nome. O que isso quer dizer para mim e para você? No final desta mensagem, de que talvez a gente viva momentos como esse, de sentir desamparo, de sentir que Deus não está mais conectado conosco, por dois motivos. O primeiro pode ser os nossos pecados, porque eles fazem divisão entre nós e nosso Deus. O segundo motivo, o processo. Eu preciso dizer que você talvez esteja num processo em que Deus parece que se afastou de você, mas é a necessidade do momento. Existem momentos em que Deus se cala, existem momentos em que a gente não consegue ouvir a voz dele, não consegue ter direção, não consegue saber o que fazer. Mas talvez seja neste momento em que a tua confiança vai apontar a direção. E a direção às vezes é aquilo que Jeremias vai dizer lá em Lamentações, no capítulo 3. Coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É quando a gente vai para o joelho, é quando a gente vai para a oração, é quando a gente vai clamar, é quando a gente vai buscar a Ele. E então o Senhor nos responde. E então vem a vitória, e então chega a resposta, e então vem isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Ele vem e as pessoas saberão a respeito de tudo aquilo que o Senhor fará. Eu vim aqui para declarar para você: o processo na sua vida não acabou ainda. Deus ainda fará coisas grandes na sua vida. Por favor, coloque-se de pé comigo.